Ai, gente, que horror. Me esqueci de ativar meu microfone, gente. Enfim, vamos lá. Então, nós estamos começando aqui nossa transmissão, nossa live. E eu tô só colocando os nossos convidados aqui, tá bom? Só um momento. Por favor, pare. Oh, meu Deus. Pronto, Vivi. Olá, estamos... E aí, então, primeiro gostaríamos de saber, né, o que você achou do vídeo aí, o saneamento básico, o que foi que você achou daquele filme? Eu achei fantástico. Primeiro que eu ri demais. Eu gargalhei tanto. Eu tô até recomendando aqui para os meus amigos, para minha mãe, para meu irmão. Muito bom. Eu não sabia, eu não conhecia esse filme, mas eu acho que ele é ótimo até para a gente mostrar para pessoas que não tenham muito esse apego a questões ambientais e tudo mais, porque essa forma que eles tratam a situação tão séria, né, como saneamento básico, de forma divertida, engraçada, descontraída,
eu acho que é bom para atrair a galera, principalmente aquelas pessoas que não têm tanto interesse, né, com questões ambientais. Certo. E aí, o que você queria a falar assim, um pouquinho sobre o tema, né? O saneamento básico. O que você acha sobre esse tema, né? Sim, puxando mais para cá para o Brasil, né, a situação da gente é bem precária, porque eu estava lendo um pouquinho antes de começar a assistir o filme, algumas coisas que eu pesquisei na internet, tipo, uma condição que do nosso direito pela Constituição, que é fundamental para a sobrevivência, uma questão básica como saneamento, e a maioria da população, assim, tem muita gente que vive em descaso, né? Tipo, segundo o Instituto Trata Brasil, 88,62% dos brasileiros têm acesso à água tratada. Isso parece ser muito, mas só que aí quer dizer que 35 milhões não têm acesso à água tratada. E é muita gente, né? 48% da população não tem coleta de esgoto, e os que têm coleta de esgoto, mais da metade não é tratada. Mais da metade desse esgoto é jogado diretamente na natureza, e isso causa diversos problemas ambientais e de saúde da população, né? E é uma questão muito séria, muito, muito séria, porque quem mais sofre com essas problemáticas, como sempre, é o pessoal, né, de maior vulnerabilidade econômica, o pessoal que não tem condições mesmo, e aí fica ali a mercê, principalmente as crianças, né, que sofrem muito com casos de cólera e tudo mais. E é por conta disso. Então, acho que esse filme é muito importante, né, para trazer essas questões para a gente raciocinar e tudo mais, ter mais consciência ambiental. E a gente vê no filme que o governo não dá a devida importância, né, para a questão do saneamento. A população sofre, a população do filme que vai atrás de construir uma fossa, né, e no final a gente vê que nem a fossa ainda nem é concluída. É uma coisa muito séria e é a nossa realidade. E é isso, acho que é mais ou menos isso que eu queria falar, assim, que é uma questão para a gente ficar pensando mesmo e correr atrás, porque é o direito nosso. Pronto, gente. Foi maravilhosa, Vivi. Muito obrigado aqui pela sua contribuição. Então é isso. E aí, eu vou chamar agora o nosso próximo convidado ou convidada, tá? Vou ver aqui mais uma pessoa que falou com a gente, tá? Então, só mais um segundo, vamos ver aí quem é a próxima pessoa que vai estar aqui conversando com a gente. Agora, gente, vou chamar mais uma pessoa. Tenham calma, viu? Olá, agora a gente está conversando com a Luísa, tá, gente? É a Luísa, que é lá do Cariri, né? Assistiu um pouquinho com a gente o filme também, né? Veio assistir com a gente o Saneamento Básico, um filme brasileiro, tá? Lembrando, né, para quem ainda não assistiu. E aí a Luísa vai contar um pouquinho primeiro pra gente o que ela achou do filme. Bem, Daniel, eu adorei o filme, porque ele fala muito sobre a questão da cultura também das pessoas, que, por exemplo, aquela cena que a menina joga o lixo. Tá ouvindo? Sim, eu adorei o filme. Aquela cena que a menina joga o lixo no mato foi muito interessante, porque é uma coisa muito cultural, né, que a gente vê por aqui em Juazeiro do Norte. E assim, no aspecto geral, eu gostei do filme. Daniel? Pronto, e falei um pouquinho também como é que é a questão aí do saneamento básico aí no Cariri. Sim, eu trouxe uns dados aqui que eu vou apresentar a vocês. Por exemplo, 21% da população do Juazeiro do Norte tem acesso ao serviço de esgoto. 23% da população tem acesso à água tratada, segundo a Cariri Revista de 2016.
os outros 78% da população, ou seja, mais de 208 mil pessoas, não tem saneamento básico. Ou seja, a cidade é o quinto pior da colocação de marketing do saneamento. Então, Daniel, segundo esses dados, eu acho que são 4 fatores que interferem nisso. Tá ouvindo? O crescimento desordenado da cidade, que é um crescimento muito rápido e não acompanha a infraestrutura básica, por isso a gente vê muitos esgotos a céu aberto. A cultura do povo de jogar lixo nas ruas, que acaba formando entulhos e na época de inverno, isso acaba alagando e também traz doenças à população, como leptospirose, dengue. E o descaso das autoridades e da própria população com relação a esse tema de saneamento básico. Entende? Então, aí eu acho que falta as autoridades do poder público para priorizar essa área de saneamento básico. E também a população de fazer, como é que eu posso dizer, de fazer conexão com o esgoto, de priorizar essa área, entende? Certo. Então, mas você acha que é um problema... a gente viu, né, no filme que ele trata de várias questões, né? Uma delas, né, era o tal do esgoto. Né? Então, para quem ainda não assistiu, né, no geral, você gostou assim da narrativa e das críticas que o filme faz, né? A questão algumas questões sociais mesmo. Uhum. Sim, eu gostei dessa. Assim, eu vi o filme e não foi nem pela metade, né? Porque eu fui me arrumar pra live. Mas aí, o que eu assisti, eu achei interessante, essas questões. Tem muito a ver com a nossa realidade do Juazeiro do Norte. Ai, que maravilha! Então, era isso, tá? Agora eu vou chamar um colega seu, né? E também do Cariri. Vou colocar ele aqui na nossa live, tá bom? E ele vai compartilhar também um pouquinho o que foi que ele achou do filme, né, em si. Muito obrigado. Quem quiser seguir aí, né, a Luísa, tá aí o arroba dela, @noturna06. E é isso. Obrigado, Luísa. Tenha uma excelente noite. Tchau. Lá vamos nós. Agora eu vou chamar um coleguinha também lá do Cariri, o Vitor, tá? E só um segundinho que eu vou adicionar ele agora. E aí vocês que estão comentando, enquanto eu estou adicionando ele, eu vou olhar aqui o que vocês estão nos falando. Deixa eu fazer aqui a chamada pro Vitor. Olha, bem rapidinho. Pronto, gente. Agora nós estamos conversando com o Vitor, tá? Oi, pessoal, boa noite. Aí, que maravilha! Também lá do Greenpeace Cariri. E aí, Vitor, me conta um pouquinho o que você achou do filme. Bom, Daniel, assim, primeiro por se tratar de uma história, né, que se passa, traz essa realidade do Brasil, já merece nossa atenção. E principalmente por tratar de uma questão não só ambiental, muito mais talvez do que a questão ambiental, se levanta uma pauta social, uma pauta política, que nada mais é do que simplesmente um povo dando o seu jeitinho brasileiro para tentar conquistar um direito que deveria ser nosso por direito, né? E aí, assim, cara, eu gostei muito, principalmente pela forma como a história foi conduzida, que chegou até a me surpreender sobre aquele final, né, não sei se eu tô dando spoiler aqui pro pessoal,
mas é o filme dando certo, né? Tendo uma repercussão que ninguém espera. Mas, assim, a forma como os atores se manifestavam é muito a forma como o brasileiro lida com suas questões. Ou pelo menos deveria, né? Principalmente pela forma como eles tentam construir a fossa e dando um jeitinho ali, um jeitinho aqui, e no final, como acho que ou foi a Luísa, ou foi a primeira pessoa que falou aqui, sim, sobre a fossa não ter, afinal, sido construída. E, assim, é fantástico como ele traz essa realidade nossa, de que a gente não tem um saneamento básico que seja de acesso a todo mundo, que atenda realmente às necessidades não só humanas, como também não humanas. Assim, gostei bastante porque traz essa reflexão, e ao fim do filme a fossa ainda, o fosso não chegou a ser construído devido a interesses externos ao próprio interesse de se construir a fossa, né? Como a autopromoção do próprio prefeito e dos próprios que estavam se mobilizando, né? A gente vê que no final eles simplesmente esquecem a pauta da fossa e cadê? Não fizeram nada, né? Só se autopromoveram. E o que E aí é isso. E sobre como é aí a questão do saneamento básico no Cariri? É tranquila, né? Ou tem algumas dificuldades? Assim, a gente, inclusive, foi uma das nossas atividades como grupo de voluntários do Green, que eu acho que a Luísa até, não sei se a Luísa comentou, acho que não. Existe um parque na cidade de Juazeiro, porque assim, o Cariri, para quem não conhece, compreende mais de 5 cidades, mas existem o Triângulo Criajubá, que são 3 cidades, Crato, Juazeiro e Barbalha, que são o centro do Cariri. E aí, na cidade de Juazeiro, a principal cidade, a gente tem um parque, o Parque das Timbaúbas, que bem no centro desse parque existe um grande lençol freático, que assim, tem uma grande capacidade de manancial mesmo, de água. E lá reside uma comunidade carente, vulnerável, que é a comunidade do João Cabral, e existe uma espécie de esgoto, na verdade quase um córrego, onde não existe saneamento básico, as casas não possuem sequer fossa séptica, que os dejetos ou são atirados direto no solo sem nenhum tipo de tratamento, e o esgoto passa direto para esse lençol freático. E aí a gente realizou uma atividade junto com alguns alunos do curso de, se não me engano, não estou me recordando, de design da UFCA, da Federal, para tentar avaliar e tentar entender o que realmente estava se passando naquela comunidade. E nada mais era do que omissão do poder público como falta de uma postura adequada da própria população, mas que por ser uma população vulnerabilizada, a gente não pode simplesmente apontar e dizer que é culpa da população. Na verdade, o poder público é quem tem, né, esse poder, de fato. E aí, nossa atividade foi nada mais do que analisar o que se passava naquela comunidade. Contatamos com secretários de meio ambiente, infraestrutura, para tentar desenvolver algum tipo de atividade que amenizasse essa problemática, mas até então a gente não teve nenhum retorno. Já falando de Crato, já que Luísa deu algumas informações sobre Juazeiro, aqui no Crato a gente tem, assim, em uma longa vista, a gente não vê muito esgoto a céu aberto, certo? Só que a gente tem um grande problema chamado Canal do Crato, que na verdade não é um canal, era um grande rio, o Rio Grangeiro, ou é Rio Grangeiro ou é Batateira, acho que é Grangeiro,
que simplesmente tinha um leito muito grande. Inclusive, a gente, se eu não me engano, a gente já postou na página do Greenpeace Cariri uma foto do rio nos anos 30 com leito enorme, um fluxo muito forte. Assim, outra coisa. E hoje a gente tem simplesmente um rio morto, onde todo o esgoto da cidade é direcionado para esse canal. E principalmente em épocas como essa, de muita chuva, o volume do canal transborda, é sempre um problema, assim, que a gente vê água entrando na casa das pessoas, a galera se tendo contato com cólera, com leptospirose, enfim, uma série de problemas que a falta de saneamento básico traz. Mas, assim, seria um projeto muito caro, uma obra gigantesca, e, assim, a gente colhe o que foi plantado lá no início, né? Quando resolveram canalizar, fizeram um canal muito estreito, enfim. Acho que é a realidade de muitas cidades, não só aqui no Cariri, que foi retratada, ainda que bem singelamente, no filme que a gente assistiu. Ótimo, maravilha. Eu agradeço imensamente a tua contribuição aqui com a gente. Eu que agradeço em nome do Green, do Cariri, do pessoal que está aí tentando criar essa oficialidade desse grupo aqui na região. Ai, maravilha. E lembrando, gente, o Greenpeace Cariri vai ter um outro Cinedebate, está marcado para o dia 6, vocês podem verificar lá no Instagram deles, tá? E também tem uma outra atividade igual a essa de hoje, a gente vai debater um filme sobre o próprio Greenpeace, né? E aí vai ser uma atividade conjunta da gente aqui de Fortaleza com o Greenpeace Cariri, tá? E aí, exatamente, pessoal, vamos lá participar, fazer esse intercâmbio, né? Com certeza. E aí, quem quiser seguir o Vitor, tá aí o arroba dele, Vitor Alencar, __, tá? E o Greenpeace Cariri, vocês podem seguir gpbr.cariri, é isso? Isso, exatamente. Exatamente. Então, pronto. Que assim seja. Muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. Eu que agradeço, querido. Tchau, tchau. Boa noite, pessoal. Ai, gente, como foi maravilhoso essa conversa aí com o Vitor, né? Deixa eu ver aqui. Vamos dar uma curiadazinha aqui. Eu adoro curiar essas coisas. Boa noite. Muitas pessoas dando aí boa noite. Boa noite, Yara. Boa noite, Denise. Boa noite aí, Rodolfo. Paulo. Muitas pessoas aí falando. A Dalu Menezes diz que gostou da pesquisa da Luísa. Aí, Luísa. Opa, muita gente aí comentando, né? Tô vendo também que tá chegando aqui com a gente a Uânia Guimarães. Que maravilha. Amanda Nuit, né? Que disse que deu pra gente conhecer um pouco a realidade do Cariri. Muito boa a fala dele. Realmente foi maravilhosa essa contribuição aí do Vitor e a contribuição da Luísa, né? Ambos lá do Greenpeace Cariri, tá? Agora, pessoal, vou chamar mais alguém para conversar com a gente, tá? Então, aguarde só mais um tiquinho aí. Olá, gente, aí voltamos agora com o Nilo. Nilo que é daqui /Baturité, não é isso, Nilo? Então, e aí, me conte aí um pouquinho sobre o que você achou aí do filme. Eu achei um filme muito interessante, porque aborda vários aspectos sociais, não só do saneamento, né, mas como da sexualização no filme, tipo, como a mulher é sexualizada também. E fora isso, eles perderam o foco, né, parece que o sucesso subiu a cabeça, e a gente vê vários interesses políticos, vários interesses não só políticos, mas assim, de empresas privadas, por terem ali um marketing, terem aquele falso status social de, tipo, eu promovi o bem, alguma coisa, eu tenho
consciência aliviada, a gente vê muito isso na nossa realidade. Principalmente quando se fala em questão ambiental. Esse alívio de consciência por praticar alguma coisa boa, mas é uma coisa que é direito básico, é uma coisa que é consciência básica, né, humana. E o que você acha, né, da situação do saneamento básico atualmente? Aqui, realmente, falando agora do tema, né, o tema saneamento básico, o que você teria a nos contribuir? Estava lendo aqui uma matéria que há 4 meses atrás, deixa eu ver aqui o dado bem direitinho, ela foi lançada há 4 meses atrás, e essa matéria fica dizendo que a verba federal do saneamento foi reduzida em 62% no governo do Ceará, no estado do Ceará, a destinação, né? E que ainda, segundo a CAGES, que dentro de Fortaleza, só 38% dos domicílios têm saneamento básico. Então, eu acho que por Fortaleza ser uma capital que tem visibilidade, esse número ele é um pouco alarmante, porque tem visibilidade e tem muita população. A gente tem mais de 1 milhão de pessoas vivendo aqui, creio eu. Então, é muito alarmante porque mexe com toda a saúde, com toda a estrutura social de desigualdade, né? Eu estava lendo o testemunho de uma senhora que ela disse que quando chove alaga tudo na casa dela e ela lava o pé na lama, né? Então, assim, ela disse que vive com febre, vomitando, e é uma coisa que ninguém merece. Até porque, como a Vitória comentou, que é uma lei federal, né? Sim, com certeza. A Amanda, né, falou que estava sem áudio. A Amanda já voltou o áudio, ela saiu do Insta e voltou, deu certo. O pessoal tá gostando, disse que você era uma pessoa perfeita. E como você acha da situação aí, pelo que você conhece, né? Eu não sei se você conhece muito aí em Baturité especificamente, em Guaramiranga, não é isso? Ou em Baturité. E o que é que você acha, na sua visão assim, né? Então. Baturité eu conheço quase toda a cidade, graças a Deus. Mas, assim, lá o que acontece? É uma cidade que ainda tem muito de se desenvolver a nível de consciência, certo? No sentido ambiental. Porque eu já presenciei, assim, tem uma amiga que ela mora perto de um dos pontos turísticos de lá, que é a Santa, né? Que tem uma escadaria e tem a Santa. Então, lá em Baturité, você vai, você entra, tipo, a cidade, ela não é tipo como Fortaleza, onde tudo fica perto do centro, tudo é construído ao redor do centro. A cidade, ela se expande, assim, no sentido que alguns bairros ficam mais distantes, outros ficam mais próximos, não tem uma divisão muito clara, certo? Então, tem bairros e ruas que você não vai conhecer, porque entra muito no interior da cidade. Então, lá tem o seguinte cenário: pro lado do centro, são áreas mais urbanizadas, onde tem saneamento, onde tem mais atenção, onde tem mais limpeza. Então, quando você vai se distanciando um pouco, assim, questão de, sei lá, quando você se distancia do centro, certo? Você vai se distanciando para bairros mais próximos, como as Lajes, são bairros mais pobres, mais periféricos, que tem mais sítios, você não vê tanto saneamento. Então, eu já presenciei, tipo, lá em Baturité, um córrego que aparentemente era um rio, e um gato saindo com peixe na boca, mas aquele córrego fedia muito, e aquela água parecia muito contaminada. E assim, tipo, aquele gato estava doente, e era uma rua que não tinha calçamento, não tinha saneamento, aquele odor ia para a vizinhança total, e eu já vi muito disso, estradas de terra, né? Não é pelo fato da estrada de terra, mas é pelo fato daquela água ser depositada naquela estrada de terra, contaminar o lençol freático, contaminar aquela população, às vezes. Já vi muitas casas que tem água de poço, então aquela água pode estar contaminada. Então já gera, uma coisa, um prejuízo em cadeia, né? Que tem lá, é uma das realidades que eu vejo, que não é dado tanta atenção. A atenção que eles dão é, tipo, artigos religiosos. Eu vejo muita atenção que eles dão, tipo, vamos enfeitar a praça pro Natal, pro Ano Novo, vamos fazer um carnaval, mas tudo sempre no centro. Porque sai do centro, eles vão ter acesso a outra realidade que não vai ser agradável aos olhos de quem vai visitar Baturité / Guaramiranga, sabe? Entendi.
Então, gostaria de agradecer, né, a sua contribuição aqui na nossa live. Quem quiser seguir o Nilo, que é uma pessoa que fala sobre muitos assuntos, muitas coisas legais, só seguir o arroba dele, tá aí na telinha para vocês. Eu, sou, _árvore. Então, sigam aí o Nilo, mais uma pessoa aí que está contribuindo aqui com a nossa discussão. Tá? E aí a gente vai chamar agora o próximo convidado, né, a discutir. Então, eu agradeço, Nilo, pela sua disponibilidade em estar aqui conversando com a gente, né, principalmente sobre esse filme aí maravilhoso, né, que a gente acabou de assistir. Muito obrigado. Sim, sim. Eu também agradeço a participação e é isso, gente. Obrigado por tudo. Tenha uma boa noite. Quero ver o próximo. Tchau. Ai, gente. Meus amores, vocês aí que estão nos assistindo, me tirem uma dúvida. Tem um tempo, aproveitando aí vocês aí, né, tal, tem um tempo que tá correndo aqui pra mim, na minha tela aqui do Instagram. Quando esse tempo acaba, o que acontece? É o tempo limite da live, é isso? Primeira vez da pessoa na live é o fogo, né, gente? A live fecha. Obrigado, Amanda. Aí eu tenho que abrir outra, é isso? Ah, ótimo. Então, já está terminando esse tempinho aqui, então eu vou já abrir a outra, tá? Então, pronto, eu vou abrir aqui outra. Temos mais agora 3 pessoas, né, que já se colocaram, né, para falar um pouquinho com a gente sobre esse assunto, né? Nós temos o Paulo Ricardo, tá? Aqui de Fortaleza. Temos o Rodolfo, que ele está lá em Campina Grande, na Paraíba, tá? E temos aí o biólogo Gabriel Aguiar, que vai contribuir também com a gente nessa discussão, tá? Então, eu vou logo encerrar e voltem para a live. Eu vou só terminar aqui, encerrar aqui e a gente volta em alguns segundos, tá? Estamos aí de volta. Que maravilha. Então, vamos lá. Eu vou chamar agora. Deixa eu ver aqui. Calma aí. Pronto. Então, vai ser o Paulo Ricardo, tá? Deixa eu fazer aqui logo a chamada aqui com ele. Tá bom, gente? Aguarda só um pouquinho, que ele já vai ser o próximo a entrar aqui na nossa chamada. Pronto, gente. A gente vai voltar aqui. Estou colocando agora o Paulo Ricardo aqui na chamada. Só um segundo, vocês vão ver ele em 3, 2, 1. Vocês agora estão aí com o Paulo Ricardo, essa pessoa maravilhosa aí que está aparecendo pra gente. E aí, Paulo, conte pra gente o que você achou do Daniel, filme, né? Sim. Desculpa te interromper, tá dando um problema. Pronto, voltou. Ah, tá. Então, conte pra gente aí um pouquinho sobre Exagerado. O filme. Tá dando um delay, muito louco aqui. Um delay na minha voz pra ti? Isso. Tá dando como se fosse 2 coisas. Fala de novo. Tu tá com o Instagram aberto? Não, tá fechado. Agora eu tô te ouvindo normal. Ah, pronto. Então fale um pouquinho o que foi que você achou. Não nasci blogueiro. Gente, as pessoas que não nascem pra ser blogueira é desse jeito. Então vamos lá. O que foi que você achou do filme mesmo, em si? Incrível. Eu gostei bastante do filme. Eu já tinha assistido mais uns 2, 3 anos atrás. Mas a percepção que eu tive hoje do filme não foi a mesma percepção que eu tive antes. Porque, assim, esse filme ele vai muito contra a tradição cinematográfica que a gente tem no Brasil. No Brasil, as pessoas costumam romantizar a tragédia. No caso, se fosse um filme convencional, entre aspas, seria um filme onde o saneamento básico seria uma questão mais social do que uma questão de logística. Porque a gente vê que ali eles estão inseridos não numa realidade de pobreza, mas numa realidade mediana, por assim dizer. E eu sei que eu gostei muito, porque a comédia tem dessas coisas, de fazer você pensar sobre assuntos
gravemente sérios, e ainda assim, quando você começa a pensar, você nem percebeu que está pensando no assunto. É meio complicado entender isso, porque a comédia tem justamente esse papel. Causar uma ferida e, ao mesmo tempo, uma percepção. Isso é incrível. Eu gosto muito. Entendi. E o que você acha, né, do tema mesmo? Assim, você teria alguma coisa a falar sobre o saneamento básico? Aí, pelo menos na sua região onde você mora. Tenho. Aqui, eu moro na região da Grande Lisboa, que é um perfeito caos e não tem uma rede instável de saneamento básico. Principalmente nas áreas mais... Porque aqui é quase fronteira com Caucaia, então tem áreas que não tem saneamento básico, não tem nada, são dejetos de fato na rua. É uma realidade que é tão absurda que beira o ridículo. Como é que pode, em pleno século XXI, pessoas não viverem com o mínimo de saneamento básico? É uma coisa que realmente acontece, é justamente isso que acontece no filme. Eles tornam algo tão absurdo, mas tão absurdo, que você até começa a pensar, não existe isso. Aí você começa a resgatar na memória que realmente isso existe na realidade cotidiana. Isso é, no mínimo, singular. Entendi. Mas aí na sua região é tranquilo? Assim, tu falou, né, que é um exemplo, um perfeito exemplo de uma coisa ruim, né? E sobre as outras críticas que o filme faz, né? O filme ele faz crítica a várias questões da sociedade, né? E aí, fale um pouquinho pra gente o que foi que você achou disso também. Pronto, o Nilo falou que fez uma dura crítica à sexualização feminina. De fato, tem uma dura crítica à sexualização feminina, porque é de fato algo muito recorrente em filmes de comédia, a sexualização de uma mulher que muitas vezes não está ali para ser sexualizada. No momento em que ela está na natureza, lá tirando a roupa e tal, não significa necessariamente que ela quer ser sexualizada, mas talvez ali tenha uma metáfora de volta a princípios naturais, porque quando você se despe de tudo isso, de seus preceitos contemporâneos, dessa coisa de poluição, de degradação da natureza e tal, você se torna meio que um homem ou uma mulher, entre aspas, natural. Uma pessoa que não chega a ser naturalista ao ponto de andar pelada por aí, mas uma pessoa que chega ao ponto de ser mais empática com a natureza, algo que não é humano, mas ao mesmo tempo permite a existência de uma vida previamente humana. Eu acho que eu não dei uma viajada. Não, é tranquilo. Pois é isso, Paulo. A gente queria, né, dessa forma ouvir a tua opinião, tá? E o pessoal aqui na live falando que é um absurdo, né, esse tipo de situação. A Vivi, né, falou isso. E podem ir comentando, a gente pode ir perguntando também dúvidas que a gente vai procurar responder. Vai procurar respondendo aqui suas dúvidas sobre saneamento básico. Então, eu agradeço novamente ao Paulo. Quem quiser seguir ele, tá aí o arroba dele na sua tela, p.r.schneider. Eu não sei pronunciar. Ai, gente, foi isso. Foi aqui no meu computador. Sim, então, como é que se pronuncia, inclusive? Schneider, pronto, só isso. Schneider. Olha que chique, gente. Pois então, mais uma vez, muito obrigado aí pela sua participação aqui com a gente. Obrigado, tchau, gente. Então vamos lá, agora eu vou adicionar o próximo. Enquanto eu preparo aqui, eu vou lendo aqui os comentários. O Eu Sou uma Árvore, o Nilo, né? Acabou de colocar aqui. Seja ela em relação ao natural como ambiental, ou a beleza da nudez, que é vista de maneira sexualizada, de maneira errônea. Tudo por uma construção social. O próximo, estamos chamando aqui, só um segundo. Eu já estou tendo um problema aqui com um dos convidados, eu vou pular, tá? Um dos convidados, passar um na frente, e o outro vai depois, tá bom? Só um segundo que agora eu vou chamar o outro, e depois a gente chama o Rodolfo para chamada, que ele seria o próximo. Enquanto isso, o Pedro aí pediu para mim dar um salve, tô dando um salve aí para você, coleguinha do coração.
Pronto, gente, a gente vai começar agora com o biólogo Gabriel Aguiar. Vou colocar ele agora aqui para vocês verem. Tá aí. E aí, Gabriel, tudo bem com você, meu querido? Tudo bem, Daniel? Boa noite, Daniel. Boa noite, todo mundo. Então, e aí, Gabriel, me diz aí o que foi que você achou desse filme aí, um filme brasileiro aí de comédia sobre saneamento básico. Eu achei o filme muito bom. Eu fui assistir sem ter ideia do que esperar, né? Eu não conhecia só o título. E eu achei muito interessante, assim, que o filme, de fato, ele não é sobre o saneamento básico, né? O saneamento básico é meio que uma provocação social ali para se desenrolar a trama, que eu acho que é uma trama muito mais sobre pessoas, sobre sociedade, sobre política, né? Porque aborda muito bem, com muita consistência, inclusive, as personagens, né? Então, gostei muito. Eu acho que achei interessante o fato de que, no final, o problema não foi resolvido. As pessoas, cada uma, de uma forma, se direcionou para uma realidade. A realidade de todo mundo mudou por conta do engajamento socioambiental, né? Para tentar resolver aquele problema. No fim, o problema ficou de lado. E eu diria nem que ficou igual, porque todo mundo viu que a cidade cresceu, né? Devido ao feito do filme. Então, veio mais atividade turística, mais atividade hoteleira, aumentou o fluxo de pessoas na cidade, a cidade se expandiu, teve entrada na economia da cidade, ou seja, provavelmente o problema do saneamento piorou, né? Porque se a fossa não foi construída e mais gente estava circulando, então provavelmente o problema piorou. Então o filme resumiu muito bem o que ocorre nas cidades. Se você pegar desde uma cidadela, algo que esteja se iniciando, até uma cidade grande como Fortaleza, uma metrópole, o problema de saneamento ambiental ele vai ser muito semelhante, né? Então, por isso, eu achei muito rico, fora as microtramas pessoais de cada personagem, que eu achei fantásticas também, como se desenvolveram na história, né? Ali a gente viu também os problemas, né? Questão de machismo, né? Ficou bem marcado. Mas foi um filme que tirou muita gargalhada das pessoas, principalmente a minha. Mas deixa eu lhe perguntar, e o que você acha, o que você vê aí na questão do saneamento atualmente? Então, Daniel, antes de tudo, sobre as gargalhadas também tirou de mim. Eu me lembrei muito de quando eu era adolescente, eu gravava vídeos, inclusive eu fiz um filme de ficção, né? Não é divulgado, mas ele existe. E me lembrou muito por esse filme, né? Mas indo diretamente para o tema do saneamento básico, inclusive é um tema que esse conceito de saneamento básico ele é muito discutido e é proposto que ele seja substituído por um novo conceito, que é o conceito de saneamento ambiental, né? Aqui é algo mais amplo, eu vou explicar mais ou menos por quê, né? E trazendo para a nossa realidade. Antes de tudo, a ideia de saneamento vem do verbo sanar, né? Ou seja, curar, resolver algum problema, alguma enfermidade. E qual é a enfermidade, qual é o problema que o saneamento vem para curar? É exatamente as alterações humanas, as alterações antrópicas naquela região, né? Então, o que acontece? As cidades, né, que hoje concentram 86% da população do Brasil, elas ocupam só 0,6% do território nacional. Então, vocês imaginem aí, quase 80% dos brasileiros e das brasileiras vivendo em cerca de 0,5% do território. E esse território que vai ter que dar conta da vida de todas essas pessoas é o que vai adoecer o meio ambiente, tanto onde ele está inserido, quanto de onde ele tira o recurso e para onde ele lança os resíduos. E aí que entra o desafio de sanar essa complexidade, que é o problema do saneamento, né? Então, por isso o termo saneamento ambiental, porque para além daquela questão básica, né, de para onde vai nosso resíduo sólido, como nós tratamos nosso resíduo líquido, para onde vai nossos efluentes, nossa poluição gasosa, a questão ambiental engloba tudo isso e muito mais. Então, a forma como a cidade se desenvolve, a forma como um vilarejo se desenvolve, poderia resolver o problema de saneamento antes mesmo dele ficar sério, como é o caso do filme, né? Então, por isso eu acho um assunto muito interessante para tratar de uma perspectiva ambiental, sobretudo com Greenpeace, né? Porque é sobretudo uma questão de como nós nos desenvolvemos, né? E aí, chegando aqui na nossa realidade, há uma questão muito interessante, né? Primeiro que o saneamento, ele não é apenas uma questão de dificuldade de conviver com mau cheiro, né? Com lixo, como é o caso que o filme destaca. Mas ele tem severas outras repercussões para a sociedade, né? Dá um exemplo que é um dado clássico, de cada R$1 investido em saneamento, são R$4 economizados em saúde, né? E esse número ele pode ser relativizado, Daniel. Por exemplo, em uma situação mais crítica, em que a cidade não tenha realmente acesso a saneamento,
esse R$1 investido em saneamento vai ser muito mais do que 4 vezes o real investido em saúde. Eu posso dar um exemplo claro aqui, né? De acordo com o IBGE, metade das cidades brasileiras apenas possuem saneamento básico, o que é muito sério, e essa metade nem é bem distribuída. Só para ter uma ideia, no Sul, por exemplo, 63,7% das pessoas possuem saneamento ambiental. Já aqui no Nordeste, esse número é 18,6%. Ou seja, a gente está muito abaixo ainda da própria média do país, né? O Nordeste só perde para o Norte em relação à precarização de saneamento. E aqui na nossa cidade, até aqui, uma capital, a gente tem só 50,7% dos domicílios com saneamento. Então, imagine aí, metade dos fortalezenses e das fortalezenses tem que conviver com o seu esgoto sendo direcionado para locais questionáveis, com mau cheiro, aí com a água chegando com qualidade questionável, né? 35 milhões de pessoas no mundo não têm acesso à água tratada e mais de 100 milhões vivem sem acesso a esgoto. Isso é muito sério, né? E um dado que já foi colocado aqui, que, segundo o presidente do Instituto Trata Brasil, que é um instituto que está sempre monitorando essa questão, emitindo laudos, né, panoramas gerais, apenas 44% dos esgotos do país recebe algum tipo de tratamento, ou seja, mais da metade do que nós produzimos de esgoto vai para os nossos rios, lagos, lagoas e oceanos sem qualquer tipo de tratamento. E aqui em Fortaleza isso não é diferente, tá? Lembrando que Fortaleza é a melhor cidade do Ceará em termos de saneamento, imagina o resto. E para finalizar, eu queria destacar isso. A cidade ela se desenvolve aterrando lagoas, né, encaixotando rios e riachos, liberando seus efluentes no oceano. A gente tem um exemplo clássico aqui da Matinha do Pici, né, das 150 famílias ali no canal, que liga a Lagoa da Parangaba ao açude de Santo Anastácio. E isso é um problema que está escancarado no Brasil, que é um país que está muito baixo no ranking, né? A nossa cidade é a 76ª no Brasil em precarização de saneamento, e nosso país está numa posição muito ruim também no mundo. Pensando nisso, algumas iniciativas surgiram, e recentemente as iniciativas bastante polêmicas, né? Vou fechar falando isso, que eu já falei demais. O presidente Temer, com a medida provisória 844, veio tentar privatizar, de certa forma, todo o sistema de saneamento nacional, com uma proposta para resolver esse problema, segundo ele. Essa proposta recebeu pesadas críticas, o Temer saiu do jogo, entrou o Bolsonaro, a proposta do Temer caiu e o Bolsonaro entrou com uma outra medida provisória, a 868, que é exatamente o pedido do Temer de privatizar geral. Por tempo, né, pela morosidade, a medida do Bolsonaro caiu também por terra, recebeu muita crítica, e agora está sendo discutido o marco, né, o novo marco regulatório do saneamento básico, que é o projeto de lei 4.162 de 2019, que também tem essa pegada de privatização geral e de proibir que os estados assumam essa questão do saneamento como eles vêm fazendo. É uma questão muito polêmica e por conta do coronavírus o debate está suspenso, né? Mas há 3 meses foi tida a última audiência sobre isso e é esperado que virtualmente esse debate continue. Então é mais ou menos esse cenário. O saneamento é uma questão, antes de tudo, ecológica, que visa sanar os ecossistemas prístinos, né, que estavam aqui antes da gente, sanar eles dos impactos da presença humana. Pronto. Muito obrigado aí pela contribuição. As pessoas estão aqui comentando, inclusive, uma aula sobre saneamento básico. O pessoal está comentando. Aí, vamos ver. Eu não sei se você sabe sobre esse assunto, mas eu já ouvi falar. Não sei se você vai saber me responder. Uma pessoa mandou aqui no meu privado e eu já tinha ouvido falar essa história. Que o saneamento básico, como ele era feito, o tratamento de esgoto, ele era despejado no meio do mar. Me disseram, né, eu já vi essa história, que ele começou com um pintor, não me lembro quem foi, se foi Pablo Picasso, uma coisa assim, que ele deu a ideia de pegar o esgoto e jogar no meio do mar. Tu já ouviu essa história, alguma coisa desse tipo ou não? Nunca ouvi falar nisso também. Não, em relação ao Picasso, não, mas e nem que foi originário por um pintor. Não sabia disso, mas de fato é o destino final de todos os nossos efluentes, né? Eles todos vão parar no mar. E aí as estações de tratamento tentam reduzir aquelas que existem, né, que a gente já viu. 56% não é tratado do mundo, né? Ou aliás, do Brasil, eles vão direto para o mar sem qualquer tratamento. Essa é uma realidade, né?
Ótimo, então pronto. Eu não me lembro nem quem é, eu só ouvi falar mesmo nessa história aí. Queria ver se você também já tinha ouvido falar nisso. Acho que algumas pessoas já ouviram falar. Não sei nem se é Picasso, eu me lembro que era um artista aí. Não sei nem se é artista, que tipo ele era. Mas enfim, então agradeço, né, novamente a sua presença aqui na nossa live. E aí, as pessoas que quiserem seguir aí o Gabriel, que fala sobre muitas coisas mesmo, questões políticas, questões do coronavírus, né, que é uma coisa que ele acabou de tossir aí. Será que ele tá com corona aí já? Acho que não, tô isolado aqui. Isolamento, todo mundo aí de isolamento. Inclusive, Daniel, já tem atualizações do coronavírus. Toda segunda, quarta e sexta, meia-noite eu tô publicando. Ótimo, maravilha. Então, gente, olha, ó, já temos aí uma fonte confiável, maravilhosa aí para você ver, de segunda, quarta e sexta, aí no Instagram, @GabrielBiologia. Então, vamos lá, vamos seguir e vamos ficar atento nessa questão aí do coronavírus, que é uma situação bem atual, bem polêmica, né, também. E é isso. Muito obrigado. Ai, gente, pronto. Ai, que maravilha. Foi maravilhosa, né, gente? Essa participação aí do Gabriel, que pôde contribuir conosco. Eu vou chamar agora o próximo. Só um segundo. Vou adicionar aqui. Aguardem um minutinho que aí vamos ter o nosso próximo convidado ou convidada. Gente, eu vi um trovão medonho aqui. Então, Não gente, dá pra entrar no Insta. a gente vai agora conversar com a Denise, tá? Eu vou colocar ela agora aqui para falar e contribuir um pouquinho com a nossa discussão. A gente está discutindo aí, para quem está chegando agora, sobre saneamento básico, tá? E sobre o filme que também se chama Saneamento Básico, né? A gente já teve participação de várias pessoas e agora a Denise vai chegar aqui pra gente. Aí eu peço só um segundo que eu vou já adicionar ela. Oi, pessoal, boa noite. Boa noite, Denise. Que maravilha você aqui com a gente. Essa é a Denise, gente, uma pessoa maravilhosa. E aí, Denise, conte aí pra gente o que foi que você achou do filme Saneamento Básico. Bom, eu separei alguns tópicos porque teve muito assunto que me interessou, eu achei ele bem interessante e eu vou falar um pouquinho dele, certo? Os pontos fortes que eu achei foi a comparação do filme com a nossa realidade em relação ao saneamento básico e também outras realidades, questões de custo, questões do poder público em relação ao dinheiro da prefeitura, o que é feito, o que é não feito, certo? Tem a questão do descarte incorreto, que me chamou bastante atenção. Uma cena em que dois atores estavam perto do rio, né, inclusive, e eles dois estão bebendo cerveja, um deles pega e joga a latinha no rio. Aí ela vai, a atriz vai, briga com ele, dizendo que não é para jogar no rio, porque não vai chamar a atenção do turista e tal, blá, 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 e logo em seguida ela joga na mata, ou seja, todos os dois estão errados. Fora que também tem a questão das chuvas, o lixo que o pessoal joga na rua, que é aquela velha história, né, que eu já ouvi muito falar. Mas é só um saquinho de bombom. Mas é só um pouquinho. Mas não é todo mundo que faz isso. Infelizmente, esse seu pensamento é o seu pensamento de várias outras pessoas que, no período de chuva, por exemplo, acaba causando alguns alagamentos, né? E, enfim, isso ajuda, como é que eu posso dizer? Isso ajuda na questão da proliferação das doenças também, que vem com essa água suja e não faz bem para a saúde, né? Então, é um cuidado, essa questão do lixo é um cuidado que a gente tem que ter com a gente e com o próximo, né? Não só em... como é que eu digo? Enfim, tem que tomar cuidado.
Outro ponto forte que eu achei foi a questão dos preços altos das coisas. Eles tentaram buscar, né, foram na prefeitura, viram a questão do cachê, acho que eu posso dizer que é cachê, né, não sei. Mas o dinheiro que eles investiram, que eles receberam de Brasília, eu tô até dando spoiler do filme para quem não assistiu, mas é um valor X, e eles precisavam de outro valor para a questão da construção da fossa deles. E eles acabaram tendo que investir em outra coisa, porque foi o que foi solicitado pela prefeitura, que tem que ter também, na minha opinião, uma questão de divisões. A gente vê que retrata muito sobre a questão do investimento cultural, né? No filme, ele ressalta essa questão desse investimento. Mas aí tem que parar para pensar também que não existe só isso, tem outras coisas que precisam de uma atenção maior, nesse caso, né? Deixa eu ver aqui o que mais que eu separei, gente, que é muita coisa, tem muita informação. Só voltando nessa questão também dos rios, da poluição, uma coisa que sempre me chamou a atenção, como eu moro em Calcaia, e eu me locomovo daqui para Fortaleza, eu me movo para lá, a gente sempre passa em cima de um viaduto que tem o rio Maranguape embaixo. Isso me chama a atenção porque é muito poluído. Então, é algo importante que eu quero ressaltar, né, a respeito, que é uma coisa que tem que ser prestada atenção pelas autoridades e que pode ser feita alguma coisa também, né? Deixa eu ver o que mais. Bom, gente, basicamente é isso. Ai, que maravilha! Então, gente, aí eu agradeço a participação da Denise, né? A Denise, que é essa pessoa maravilhosa, que todos vocês estão conhecendo. Quem quiser seguir ela no Instagram, é só seguir o arroba dela, que é o DEH_morgue. Tá aí aparecendo aí na tela para vocês, tá? E é isso. Muito obrigado, Denise. Agora eu vou chamar agora o nosso... Eu acredito que seja o último convidado de hoje, tá? Então aguardem aí. Só mais um segundo. Obrigado, Denise, mais uma vez. Nada. Estou tentando aqui agora, gente, nosso último convidado, o Rui. Mas está tendo algum problema com a internet dele lá. Deixa eu só tentar aqui. Ai, gente, eu tava falando aqui sem ninguém ouvir. Pronto, já ajeitei. Então, gente, a gente está voltando aqui, a gente está discutindo o tema saneamento básico, né? E também sobre o filme Saneamento Básico, é um filme brasileiro, onde a gente está falando sobre o assunto em geral, tá? E aí a gente tem o nosso último convidado de hoje, tá? E é o Rui. Eu vou colocar agora o Rui aí para vocês verem ele. Boa noite, Rui. Todos agora estamos lhe vendo. Você está me ouvindo bem, Rui? Tô, Daniel. Tá cortando um pouco, mas tá dando para ouvir. Pronto, então. Me diga aí como foi a tua percepção relacionada ao filme, né? Bom, Daniel, eu vi só um pouco do filme, né? Mas o que eu pude ver retratou bastante sobre o saneamento básico, né? Tanto na cidade onde eles moravam, mas como no Brasil. O pouco que eu vi deu para entender sobre isso, não acompanhei muito, mas trazendo um pouco para a nossa realidade aqui em Fortaleza, estava vendo aqui que 38% do nosso saneamento básico, ou que 38% do saneamento básico aqui em Fortaleza, 38% das pessoas de Fortaleza não tem saneamento básico. Isso tratando isso para a capital, né? Sem falar do interior, das cidades litorâneas, cidades mais afastadas, que é um povo que sofre bastante com a infraestrutura das políticas públicas, né, que dificilmente alcançam esses lugares mais afastados.
E eu acho bastante interessante tratar sobre isso. Pronto. Qual é a sua percepção em relação ao saneamento básico aqui na região em especial onde aí você mora? Você acha que as pessoas aí têm acessibilidade ao saneamento básico? Aí no seu bairro, como é que é essa questão aí e a sua percepção geral, né, sobre o saneamento básico? Faria um pouquinho o que você acha. Sim, sim. Aqui onde eu moro, o saneamento básico é bem estruturado, né? Pelo menos a região onde eu moro, que é uma parte, podemos dizer assim, privilegiada, né? Com relação aos outros lugares que eu conheço. Mas eu conheço também pessoas que moram em situações bem precarizadas. Podemos dizer que a Barra do Ceará, que é um bairro vizinho daqui, que é uma região bem defasada, com a infraestrutura bem precarizada, com falta da política pública, né? Tá para me ouvir, Daniel? Sim. Então, pois essa era a questão, né, que a gente estava trazendo. O Greenpeace, ele já teve, inclusive o Greenpeace Fortaleza, ele já teve em contato com uma campanha que trata sobre esse assunto, né? Tem até aqui o cartaz, para quem não conheceu, essa campanha aqui, se eu não me engano, ela é de 2017, né, que era o Fala Aí. Esse era o nome da campanha, e um dos cartazes era esse, sobre o saneamento, né? É uma pauta que vem sendo tratada há muito tempo, né, há muitos anos, mas sempre a gente vê essa questão, esse problema relacionado ao saneamento básico, não é isso? Isso. Isso, eu acho bastante interessante tratar sobre isso, porque é um assunto de política pública, né, também, e tá dando para me ouvir? E atinge diretamente o público mais carente, né, mais que precisa de que são muito debilitados, né, em modo geral, tanto de renda, como de emprego, como de oportunidades. Eu acho bastante interessante olhar para essas pessoas que necessitam desse acolhimento, principalmente de saneamento básico, que é o básico, né? Pois pronto. Era isso mesmo que a gente queria saber de ti, né? Saber a tua opinião, tanto sobre o filme, né? Sobre a tua opinião, quanto a questão de saneamento básico, né? Aqui, ou para Fortaleza em geral, né? E para o Brasil, tá? E aí a gente ficou muito bem esclarecido. E aí eu aproveito, né, para agradecer a sua participação aqui conosco, né? Aqui na nossa live. E aí eu digo, né, para as pessoas que quiserem seguir aí o Rui, tá aí na telinha de vocês, o arroba dele, que é Elrui, que é ELLRUY. Tá aí na telinha para vocês podem seguir ele lá, né? Ele tem atuado bastante também na questão do meio ambiente, né, na proteção do meio ambiente aqui em Fortaleza. E mais uma vez, Rui, eu gostaria de agradecer a sua disponibilidade, né, de estar aqui nessa live conosco. Obrigado a você, Daniel, pelo convite. Ai, bom que participar. isso. Você me deixa constrangido com tantos elogios. Que é isso, tranquilo. Então é isso, eu agradeço, Rui, e tenha uma excelente noite. Para você também, Daniel. Forte abraço. Beijo. Ai, gente, então é isso, né? Tá aparecendo aí para vocês. Estamos iniciando a discussão, mas na verdade já estamos aí encerrando. A gente falou um bocado, né, sobre o saneamento básico. Falamos aí um pouquinho, né, do filme Saneamento Básico. Eu recomendo bastante mesmo esse filme para vocês, né? O diretor dele é um diretor excelente. Ele, um outro vídeo que eu assisti que também recomendo é me esqueci o nome agora.
Ilha das Flores. Tem no YouTube tanto esse filme, né, que a gente está comentando, o filme Saneamento Básico, quanto o vídeo Ilha das Flores. Todos eles tem no YouTube, vocês podem assistir lá e conferir que esses filmes maravilhosos. Realmente, gente, assim, eu recomendo fortemente vocês assistirem esse filme. Não é tempo perdido, é um tempo ganho, é um filme maravilhoso. Realmente, assim, ele supera as expectativas iniciais, né? Quando você entra no filme, né, começa a assistir o filme, e de repente a trama vai andando, né? E aí aquelas suas expectativas são totalmente ultrapassadas, tá? E aí eu aproveito para convidá-los também a participar do nosso próximo Cine Debate. A gente está encerrando aqui essa nossa discussão sobre saneamento básico. E aí vai ter um Cine Debate que vai estar sendo realizado pelo Greenpeace Cariri, tá? No dia 6. Vocês podem seguir lá, @gpbr.cariri. Ou bota lá aqui no Instagram mesmo, Greenpeace Cariri, que vai aparecer o Instagram deles. E lá vocês vão poder ver sobre o Cine Debate que eles vão estar promovendo, né? E aí foi muito bom, né? Quem não pôde participar nem da sessão do filme, nem do debate em si, a gente convida, né, para poder participar nos próximos. É muito divertido, vocês devem conhecer esse aplicativo, esse Rave que a gente utilizou hoje. A gente já tinha utilizado algumas vezes, né, mas muitas pessoas não o conhecem. Aí nesse momento de coronavírus, né, de quarentena, ele é muito legal para você assistir filmes e vídeos com os colegas, né, simultaneamente, porque ele sincroniza todos os celulares que estão ali conectados, tá? Então a gente vai utilizar novamente esse Rave num novo Cine Debate que a gente irá promover provavelmente no dia 12, tá? É um domingo, né? Esse domingo no outro, tá? Dia 12 de abril, a gente vai estar fazendo um outro Cine Debate, a gente vai divulgar melhor, tá? A gente vai fazer da mesma forma, a gente vai disponibilizar, né, o link para vocês assistirem antes da nossa discussão, porque algumas pessoas não poderão, né, devido ao horário, assistir com a gente, ou devido a qualquer outro problema, tá? Mas quem quiser assistir com a gente através do Rave, né, assistir todo mundo junto, dá para conversar, fazer comentários durante o filme, é muito legal esse aplicativo, então eu recomendo muito que vocês participem da sessão de cinema com a gente. A gente vai estar assistindo um Rave no domingo, tá? Dia 12, tá? A partir das 18 horas, isso, 6 horas da tarde / noite, né? Então às 18 horas no domingo, dia 12, o filme é Como Mudar o Mundo, tá? E então ele é um filme muito bacana, né? Muito legal, tá? E é isso, né? Tenho só a agradecer a todos vocês que acompanharam aqui a nossa live, tá? Eu vou mandar agora uns cheiros aí para Denise, que participou. Um abraço aí para Vivi, que está aí também ainda. Estou vendo aqui, viu, Vivi? Abraços. O Rodolfo, que está aí também. Um grande abraço, Rodolfo, que está lá em Campina Grande, tá? A gente tentou, né, conversar com ele, mas teve um probleminha aí técnico, né, aqui no sistema, mas fica aí o agradecimento pela disponibilidade aí do Rodolfo, tá? E um abraço bem grande aí para ti, Vivi, maravilhosa, tá? Foi muito boa a sua participação também, tá? E quem não pôde assistir a live inteira, ela vai ficar disponível no nosso YouTube, nosso canal no YouTube. Você pode ir lá no YouTube, Greenpeace Fortaleza, tá bom? E lá você vai ter acesso. A gente vai, claro, editar o vídeo, né, para não ficar tão longo, tem muitas partes em branco, né, enquanto eu estava colocando os novos convidados, serão cortadas essas partes. Aí será colocado só a parte que a gente está conversando, que a gente está falando, tá bom? Então, tenham uma excelente noite, tá? Vou deixar aí vocês agora com um vídeo aí institucional do Green, tá bom? E é isso. Até logo. Tchau. Tchau de verdade agora. E olha, a Sabrina entrou agora. Mulher. E já tô dando tchau, Sabrina. Um beijo pra ti, Sabrina. Até mais. Fui.